Queria só falar uma coisa sobre igualdade. Igualdade é uma intenção. Depois da queda, nós não somos iguais. A gente que foi prejudicado pela loteria genética. Não somos iguais. Tem pessoas que nascem com inteligência extremada e gente que nasce com problemas de limitrofidade. Tem gente que nasce com coordenação motora perfeita e gente que nasce com problemas de coordenação motora. Então, igualdade é uma intenção. Uma intenção. E esse é o espírito do reino de Deus. Os que têm se sacrificam pelos que não têm. Os que podem se sacrificam pelos que não podem. Essa é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus não é uma igualdade natural. É uma igualdade intencional. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você. É intencional. Então, na lógica do reino de Deus, eu me sinto em débito com aqueles que não têm as possibilidades que eu tenho, porque o reino de Deus é assim. O Deus Filho abriu mão da sua glória, assumiu a forma de servo, foi achado em figura humana e se humilhou para salvar aqueles que não tinham como se salvar a si mesmos. Então essa perspectiva do reino. A perspectiva do reino de Deus é intencional. O reino de Deus não passa essa lógica de uma igualdade idílica. O reino de Deus trabalha com a noção de queda. A raça humana caiu. E isso traz um sem número de injunções. E a gente precisa lembrar, um dia estava conversando com uma moça, e essa moça jovem, disse para mim assim: eu não consigo aceitar que Deus tenha me feito assim. E eu disse: mas Deus não fez você assim. Não, Deus me criou, Deus não criou você. Aí ela disse: como não? Eu falei: não criou nem você nem a mim, Deus criou um sujeito só. Ele só manipulou o barro uma vez. E só soprou uma vez. Todos nós viemos desse mesmo barro e desse mesmo sopro. Depois ele clonou esse sujeito. E como ele é o engenheiro dos engenheiros genéticos, ele não perdeu nada e ainda fez o segundo ser desabrochar com qualidades e complementos em relação ao primeiro. Eles se tornaram complementares entre si. E nós somos frutos do relacionamento deles, da multiplicação deles. Com a agravante de que eles passaram a se multiplicar depois da queda. E aí, depois da queda, eles estavam cheios de injunções da queda na própria estrutura genética. Então, eu e você somos produto de milênios de queda humana. Foi Deus que me criou. Deus garantiu a minha existência, soube da minha existência desde sempre e garantiu a minha existência desde sempre. Mas Deus só soprou uma vez e só manipulou o barro uma vez. Essa ideia, foi Deus que me criou assim, é uma ideia determinista, é uma ideia de destino manifesto, de fatídico. Isso não é cristão, isso não é bíblico. Por isso que a igualdade no nosso meio é intencional. Eu sei que nasci em condições melhores que outros seres humanos. Eu sei que recebi mais oportunidades que outros seres humanos. Eu sei que tive mais possibilidades do que outros seres humanos. Então eu me sinto em débito com eles. É intencional. Intencional. Eu me sinto em débito com eles. E eu vou saldar esse débito prestando serviço a eles. Para que, através do meu serviço, eles cheguem o mais próximos possíveis de mim. E então haja uma igualdade intencional. Tem de ter isso em mente. Porque essa lógica, primeiro, criacionista. Ou melhor, evolutiva. Essa lógica evolucionista. E essa igualdade idílica, isso não existe. Não existe.
Os seres humanos vêm em queda, em degenerescência. Há séculos, há milênios. Então a igualdade entre nós é intencional. Por isso que quando eu advogo o meu direito de ser desigual, eu estou insultando o Deus Filho que abriu mão da sua glória. Eu não posso fazer isso. Como cristão, eu não posso fazer isso. Eu não posso insultar o Deus Filho que abriu mão da sua glória. Porque o texto sagrado diz que ele, sendo Deus, não se aferrou à ideia de ser igual a Deus. Não guardou para si a ideia de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Então, o processo cristão para com aqueles que foram agraciados pela genética, que foram agraciados pelo ambiente, que foram agraciados pela nação onde nasceram. É o mesmo princípio do Cristo. Não se aferre aos seus privilégios. Negue-se a si mesmo. Assuma a forma de servo. Se humilhe. Se sinta em débito com quem não tem. Se sinta em débito com quem não pode. Preste o seu serviço como o Cristo prestou para o Pai e para toda a criação. É intencional. Na fé cristã, a igualdade é uma busca intencional. E é uma busca pelos que podem. Os que podem é que buscam a igualdade com os que não podem. Os que têm buscam a igualdade com os que não têm. Os que são buscam a igualdade com os que não são. Porque eles têm sentimento e senso de débito. Débito. Eu tenho um débito com aqueles que não podem como eu posso. Porque não era para ser assim. E é assim porque nós caímos. E eu tenho de ser solidário com toda a minha raça, a raça humana, que caiu. E eu sou um agente do Cristo, que veio para salvar-nos. Portanto, eu tenho de imitá-lo, eu tenho de abrir mão e tenho de servir. Eu não posso conclamar a mim o direito de ser diferente. Eu tenho de buscar para o outro a possibilidade de ser igual.